O Brasil, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o país com pessoas mais ansiosas do mundo. Esse ranking, é claro, que não nos orgulha nem um pouco. E vou conversar, então, estou recebendo agora, nesse primeiro bloco, a Michele Guedic, que a Michele é educadora comunicacional, né? Isso. Então, Michele, muito bem-vinda, seja Obrigada muito bem-vinda aqui. Andréia. Para a gente conversar desse assunto, né? Exatamente. Que atinge os brasileiros e muito mais ainda as mulheres, né? Exatamente, principalmente. A ansiedade, ela tem a probabilidade de atingir 2 vezes mais chances as mulheres do que os homens, principalmente pela questão hormonal, né? Mas tem várias outras questões também. Eu atendo diariamente mulheres que trazem essa questão da ansiedade em várias áreas da vida, né? E o que está por trás da ansiedade? Um medo que muitas vezes é um medo inconsciente, né? Um medo aprendido na nossa infância e que nos acompanha a vida adulta e que limita a nossa vida adulta por conta disso. E a ansiedade, ela se mostra, né, limitante na nossa vida quando a gente começa a sentir os sintomas físicos. Aí é nesse momento ali que a nossa vida para e a gente procura ajuda. Só que, na verdade, esses medos que limitam a nossa vida, que nos levam para a ansiedade, eles já vêm acontecendo há muito tempo. Então, esse é o meu papel, né? Através da comunicação generativa, que é o método que eu utilizo, que associa a programação neurolinguística e a hipnose clínica, são recursos de comunicação emocional. Eu sou graduada em comunicação e trabalho com desenvolvimento humano, né? Então, eu sou educadora socioemocional, que trabalho com essas 2 ferramentas para ajudar as pessoas, mas principalmente as mulheres, a resgatarem a sua autonomia em relação ao gerenciamento emocional, porque todos nós temos essa condição. Não, e é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque a nossa saúde emocional, ela vai refletir na nossa saúde física também, e é tanto importante quanto. Exato. Então, se voltar, né, para isso é muito importante, e seja com o especialista que for, com o que mais tu acaba se identificando, né, Michele? Tu traz aí recursos muito interessantes para trabalhar a questão da ansiedade, e um deles é a hipnose, isso. Então. Fala um pouquinho pra gente, né? Porque eu acho que ainda tem alguns mitos em relação da hipnose, medos, algumas interpretações equivocadas realmente. Então, eu acho muito bom que tu possa nos explicar isso e a gente desmistificando isso. Acho ótimo esse espaço para isso, porque muitas pessoas deixam de buscar um atendimento por conta disso, né? Por desconhecimento. E a hipnose clínica, a hipnose ericksoniana, que é o que eu utilizo em atendimento, ela vai te dar a possibilidade de ampliar a tua capacidade de perceber o teu interior, né? Ao contrário do que se pensa, ela não te deixa inconsciente, ela não te deixa no poder do profissional. Não, ela é uma abordagem que nós utilizamos em atendimento para te ajudar a silenciar os estímulos externos e ampliar, colocar o foco totalmente no teu interior para se dar conta de memórias, experiências que de alguma maneira, principalmente na primeira e segunda infância, te ajudaram a construir o teu modelo mental, né? Que são crenças que, construídas lá naquele momento, vieram sendo reforçadas ao longo da tua vida e que hoje, na tua vida adulta, se tornaram leis inconscientes, mas que ainda determinam a tua forma de se comportar, a tua forma de te sentir diante de algumas situações, né? Então, a hipnose, ela vai te ajudar a te dar conta disso, a tomar consciência disso. É autoconhecimento. Exatamente. Também, né? É uma forma de autoconhecimento bem importante, porque para a gente trabalhar com ansiedade, conseguir, né, esse processo aí de tratamento, de cura da ansiedade, a gente precisa passar pelo autoconhecimento. A saúde emocional, seja a terapia que a cliente, que a paciente buscar, ela vai depender desse desenvolvimento do autoconhecimento. Não tem outro caminho. O autoconhecimento, ele te leva para essa autonomia do teu resgate do gerenciamento emocional. E a gente só consegue a autocura quando a gente se autoconhece e descobre as ferramentas naturais que temos, né? As capacidades que temos como adulta para colocar isso em prática, um novo modo de ser. Nós temos uma pergunta da Jane do Guarujá. Ela quer saber se traumas vividos na infância, eles influenciam na nossa vida adulta. Com certeza. Os traumas, o nosso cérebro, ele grava memórias da seguinte forma, de uma forma bem grosseira, assim, falando, né? Ele precisa de uma experiência, o nosso cérebro precisa de uma experiência, ele precisa de um impacto emocional negativo ou positivo muito forte e de um resultado. Pronto. Esse conjunto desses 3 fatores, ele já te grava como memória. Então, quando a gente passa por um trauma, a gente teve a experiência, a gente teve um medo ou insegurança, algo que gerou um estado de medo físico em ti, e isso foi gravado como memória. Esta memória de como você reagiu instintivamente naquele momento, ela vai ficar guardadinha lá.
lá no subconsciente. E como o nosso cérebro é um órgão muito poderoso e muito protetor, o que ele vai fazer? Diante de situações futuras, parecidas, ele vai te lembrar de como que você reagiu e como você se sentiu naquele momento para reagir do mesmo modo naquela situação. E assim a gente vem aprendendo os medos lá na infância, a gente vem repetindo e reforçando ele ao longo da nossa vida. Só que muitos medos que foram criados na infância, enquanto adultos, nós temos condições de reagir de uma maneira diferente. No entanto, enquanto a gente tiver essa memória emocional dessa situação, dessa experiência, enquanto a gente não mudar essa experiência que ficou gravada como estratégia de autoproteção, a gente não vai conseguir agir de uma maneira diferente. Então, o método, ele age nesse sentido. A gente trabalha com a mudança dessa experiência subjetiva que foi criado lá naquele momento, né, na vida daquela pessoa, e a gente ajuda essa pessoa em atendimento a colocar em prática as capacidades de adulta dela para exercitar um novo modo de ser. Um novo estado interno, seria uma reprogramação mental. Exatamente. Né? A reprogramação do modelo mental. Do modelo mental. Michele, e as pessoas, tenho certeza que têm essa dúvida, em quantas sessões de hipnose eu posso melhorar? A gente sempre busca um resultado imediato para as coisas. Sim. Como que se dá esse processo? Então, foi bom tu comentar isso, porque assim, não existe milagre, não existe mágica alguma, é pura neurociência e autoconhecimento, né? Então, com o método da comunicação generativa, normalmente, entre 2 e 4 atendimentos, você já consegue se dar conta, né, desse episódio e se dar conta das capacidades que você tem para colocar em prática um novo modo de ser. A partir desse momento, você tem as ferramentas para ter a autonomia de uma forma independente colocar isso em prática. Então, por que de 2 a 4 atendimentos? Porque depois disso você não precisa mais ficar dependente do meu método ou de mim. Você já tem os recursos que você precisa e você já sabe como é que isso funciona para gerar o teu estado interno diferente e o comportamento diferente. Então, depende de cada pessoa, mas normalmente entre 2 e 4 atendimentos. E então, o medo, ele não precisa existir. Não, a pessoa não vai ir e não voltar mais, como tem esses mitos. Não existe. Ou não vai falar coisa que ela não queira também, né? O estado de hipnose em atendimento é um estado altamente focado de atenção para algo. No caso do atendimento, é para o teu estado interno. Então, você, ao invés de ficar inconsciente, você vai ampliar a tua consciência. Você vai ficar totalmente atenta para o que está acontecendo dentro de você. Sendo assim, fazemos esse processo de hipnose no nosso dia a dia, em várias situações, né? No momento que nós estamos muito focadas lendo um livro, e alguém nos chama e a gente não presta atenção, ou quando a gente está vendo um filme muito interessante que a gente não desvia o olhar, a gente está em estado de hipnose. E associada à hipnose, né? Tu tem outros recursos também, Michele? A programação neurolinguística. Isso. A programação neurolinguística nada mais é do que o estudo do teu modelo mental, né? É essa programação que faz a gente agir como a gente age diante das situações, né? E se comportar como a gente se comporta. Então, para mudar essa programação, como eu disse antes, nós precisamos ir na mudança dessa experiência geradora dessa crença que te levou para essa programação. E a programação neurolinguística, ela trabalha com várias técnicas que te ajudam a modelar as tuas próprias capacidades internas, né, que você utiliza já em várias outras situações, para conseguir, então, exercitar esse novo modo de ser diante da situação específica que você veio trabalhar. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, tá? Digamos assim, a cliente veio e tem medo de falar em público no meu trabalho. Mas na minha vida social eu sou conhecida porque eu sou a mais falante, né, a que me relaciona melhor. Então é sinal que ela tem essa capacidade em alguma área dela. Então nós vamos ajudar ela a resgatar essa habilidade, né, modelar essa capacidade dela mesma nessa situação para trazer para essa situação que hoje ela tem dificuldade. E falando da ansiedade, é tão importante a gente também alertar que a gente não precisa passar por esse processo, né? Então não é no momento de crise, quando tá mal, agora eu vou procurar ajuda. Claro que sim, é necessário, mas antecipar isso, né? Antecipar, prevenir, antecipar, quem sabe um tratamento para você não adquirir isso. Com certeza. O medo e a ansiedade, eles fazem parte da nossa vida. Nós precisamos, né, do medo na medida certa e da ansiedade, porque eles nos preparam para situações de risco, tá? Só que no momento que isso começa a ficar de forma exagerada e limita a nossa vida, começa a virar um problema. Então, por trás de toda a ansiedade existe um medo. Um medo que é alimentado, virou uma ansiedade que provavelmente, se não tratada, vai virar uma depressão e que só vai poder ser tratada com medicamento. Então, por que deixar chegar nesta fase? Né? Quando a gente busca essas questões do autoconhecimento, se desenvolver, se autoconhecer, a gente começa a prestar mais atenção no que nos faz bem e o que não nos faz bem. E aí a gente começa a valorizar esses recursos que vão nos permitir não chegar nesse estágio 3, que é a depressão. Então, o atendimento ele não só vai te ajudar a
resgatar a tua autonomia, né, diante do gerenciamento emocional, mas também ficar muito mais atenta aos momentos que podem estar te levando de volta para aquela programação antiga. Perfeito, Michele, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Foi uma delícia com um conversar assunto tão importante. Tenho certeza, né, pelo nosso ranking, pelo que a OMS mostra, que quem não tem provavelmente conhece alguém que passe por isso e realmente precisa de atenção. Né? É um problema que precisa ser visto de frente, ser diagnosticado e tratado. E muito obrigada. Obrigada, parabéns Andréia, pelo teu trabalho. Muito obrigada. Eu fico à disposição, qualquer pessoa que deseja entrar em contato e tirar dúvidas sem compromisso algum, pode entrar lá pelo meu direct no Instagram. Totalmente à vontade, eu dou toda a atenção. Tá ótimo, obrigada. E a gente vai agora para um breve intervalo e na volta vamos falar de emagrecimento, desbiose intestinal e muito mais. Já prepara a pergunta.